Olá, meus queridos e minhas queridas e demais espécies que nos acompanham, apertem os cintos de castidade intelectual. Hoje atravessaremos o córner direito do parque de diversões da política brasileira. Uma parte deste movimento se penteia diante do espelho como um narcisista de província, convencido de que curtidas valem decretos e que imitar no Twitter equivale a um bom projeto de lei. Há também uma direita que julga que governar exige latim, Aristóteles, Roberto Campos, desprezando o preço do arroz, por exemplo. Vive de abstrações porque a realidade a constrange com a sua vulgaridade prática. Então, que prodígio esperamos desta direita self-made man's rights? Será que entre um unboxing de conservadorismo e outro, ela descobrirá onde fica o plenário ou continuará imaginando que governar é ostentar os tomos da Suma Teológica na biblioteca durante a live? Se colocou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. E para falar sobre isso, trouxemos notórios Do lado direito. direitistas. Do meu lado. Tem essa divisão, né? O grande aqui, o mestre da Estou extrema, na extrema direita. Luigi Cafuné Marnoto. Aqui eu, que não tenho ideologia nenhuma, eu sou livre Centro-direita, centro-direita. Eu Sou da mamãe, sou da mamãe. Eu sou livre de ideologia, sou livre de preconceitos também. Eu já odeio todo mundo por princípio. Assim. Como diria, sei lá, alguém. Seu nome é Carlos de Freitas, esqueceu de falar sua. Eu sou quem? É você, Carlos. Isso, Carlos de Freitas, eu. Felipe Trielli, que também é conhecido por ser um extremista De radical centro. de centro. De centro. E o nosso grande aqui, Esquerdista. esquerdista. O Lucas é comum, né? O Lucas é o maior cristianismo de esquerda da panela. É a teologia da libertação. E acima de nós, pairando sobre as nossas misérias ideológicas. Porque ele, pra fazer o geopolítico, ele tem que olhar de cima. de cima. Não, e é o Wi-Fi, né? Então o sinal dele chega aqui pelos ares. E geograficamente ele está em cima também. Arthur Remoto Machado. Grande Arthur. Grande Arthur. O nosso correspondente nas Europa. das Europa. Olha, Tô aqui Tá hoje 11h30 da noite. A coisa tá ficando mais animada. Cada dia vai ficando mais tarde. Mais tarde. 11h30, 40, 1 da manhã. Rave. Já vai começar. Rave do quinto. Quinta rave. o quinto elemento é o estúdio onde o sol não se põe. Isso, Da aí, Austrália, passando para a Europa. E só que pro sol não se pôr, como tem lugares que a gente não tem gente, o Arthur, conforme o dia vai avançando, ele vai mudando de lugar. Onde não tem gente, ele vai. Pro sol nunca se pôr. Ele tá nessa função aí. Estúdio provisoriamente, daqui a pouco vai ser Império Quinto Elemento. Exato. Os caras, Eurásia. Quem vai ser Eurásia perto do... É a gente que vai Perto de nós. Exatamente. Quem vai ser nosso vassalo. Que horror. Muito bem. Sem saber, achando que tá mandando. Não, é porque a gente é bom nesse negócio. Bom, Falei aí vocês que eu não sei qual é o assunto de hoje, faço a menor ideia. você fez um belo briefing. Eu fiz, Gostei do briefing, gostei da abertura. Obrigado. Não precisava nem trabalhar hoje. A gente podia ler o briefing em voz alta e ir embora, porque cada um pra sua casa. Vamos, cada um lê um parágrafo, a gente faz jogral. Jogral, boa, eu acho. Eu andei fazendo isso com alguns deles, que viraram vídeos horizontais, mas eu cansei, eu não tenho paciência pra isso. Não, vamos lá, direita. Tá, direita. O que é a direita? A gente tem que falar da direita hoje? Tem que falar da direita? Ué, você é um dos mentores dessa nova direita? Não, então. Dessa direita briguenta. Birrenta. O Arthur, nosso conservador liberal, Arthur Machado, né? Não, liberal não. Não. Liberal pegou Conservador pesado. liberal. Não bastasse a Eu esquerda. sou o cara mais a favor da liberdade de expressão, mas eu tenho liberdade cristã. Eu admito que o cara fale tudo, me chama até de ladrão. Agora, liberal não. Liberal é o processo. Não, mas tem esse dilema aí com a direita, que é o seguinte: a gente tá vendo que a direita é boa de lacrar, né? Inclusive agora tem uma nova modalidade de canal, virou fórmula. Mamãe Falei fez escola, e agora as pessoas criam canais do zero. O cara fala, pô, quero ser deputado. Aí ele vai entender como é que funciona
o legislativo, qual a interação dele com o judiciário, o que é um PL, como que um PL sai, o que ele vai... Não, ele vai para USP derrubar... Exato, ele vai para USP derrubar cartaz, vai na manifestação da esquerda ali na Paulista, para provocar os caras para ver se ele apanha de alguém. Aí ele viraliza e lança a candidatura. Então esse é o negócio. Esse é o estudo dele para ingressar. É o modus operandi da nova direita. É o EMOL da nova direita. Ele não tem mais base. Hoje político não tem mais base, tem engajamento. O cara precisa falar com o meu engajamento. Meu engajamento. Mas olha, a parte dos caras que estão lá são assim, eram caras do Twitter. É isso que eu ia falar. O problema é que isso funciona, né? Pelo menos tem funcionado. Não, funciona para eleger o cara, né? Não, e aí o cara caga. O que ele quer, ele é se eleger. Se o cara realmente quer fazer alguma coisa, às vezes ele faz isso e quer fazer alguma coisa. É raro, mas acontece. Mas se o cara quer só se eleger para conseguir o cargo, o cara vai conseguir. E aí os oportunistas, assim como foi abraçar o Bolsonaro recentemente, agora não. Se bem que ainda tem uma galera que ainda, depois dessa pesquisa que saiu dizendo que o bolsonarismo aumentou e o petismo diminuiu, talvez os caras vão voltar a falar, a abraçar. E os liberais, eles admitiram o seguinte: é impossível ter votos na direita sem o palanque do Bolsonaro. Então soltaram quase que uma autorização pública de que você pode usar o Bolsonaro para ter votos, mas depois de eleito não seja bolsonarista, entendeu? Então tem um bolsonarismo tolerável, que é um bolsonarismo liberal. Um bolsonarismo liberal, né? Então existe. Mas e como é que fica, por exemplo, o MBL? Porque o MBL, eu acho que eles fazem... Liberal, nossa, ferrou. Agora, apelido que pega é o que o cara não gosta, né? Exato. É o Arthur Dinheiro Mercado. Arthur Dinheiro Mercado. Aí o cara, o MBL, apesar de tudo, eu acho o MBL ruim em tudo. Mas os caras fazem esse arroz com feijão, é quase uma... Teve até um cara que falou, saiu lá, é uma seita por causa disso, não sei se nunca cheguei perto dos caras, mas tem um clima meio estranho. Mas eles fazem esse trabalho, não sei se fazem o trabalho de base no nível centrão, que os caras do centrão fazem isso há 100 anos, 150 anos, mas eles fazem um trabalho de... aparece, faz os auês deles, mas tem lá uma organização, uma coisa até tem meio... um movimentozinho deles lá, é péssimo, é horrível, mas tem. Não, mas que muitos dos caras, dos primeiros ali, foram treinados mesmo. Eles, de fato, eles receberam treinamento. O pessoal que estava no SFL, no Students for Liberty, teve treinamento da Atlas Foundation, teve dinheiro, de fato, estrangeiro que participou, pelo menos ajudou-os nessa formação, né? Então, e a gente sabe que esses think tanks liberais, que o MBL era muito liberal no começo, agora eles abandonaram, pelo menos exotericamente o liberalismo, não sei se internamente sim. Tinha até o liberal, lembra o cara que voava lá, o antiliberal? O raio privatizador. Exato. Puta, raio privatizador. Então, os caras receberam treinamentos, de fato, e foram e promoveram esse negócio, porque na época era o que funcionava para se eleger. E eles têm escolinha de formação política, não sei se o conteúdo é bom ou se não é, mas eles têm lá. Sim. Tem a revista deles de análise política que sai sempre, né, que eles vendem lá, revista física, inclusive. Então, eles se preocupam com isso. Eu não sei se é porque... Eu não sei, não, o que eu acho é uma coisa. Saber, eu não sei mesmo. Eu não sei se é porque é por oportunismo, porque eles sabem que, beleza, se o cara não acreditar naquilo ali, o projeto deles não vai ter longevidade, como não tá tendo o restante da direita, que a direita tá toda fragmentada, toda cheia de problema, o cara é eleito, né? Quer ver um exemplo, o Cleitinho? O discurso do cara que viralizou e fez ele ser eleito foi: olha aqui o salário do juiz, e olha aqui o salário mínimo, tem muito dinheiro indo aqui pro juiz e nós vamos cortar gasto. Aí o cara chega lá, corta gasto. Aí sobrou, imagina que ele cortou, sobrou dinheiro no Estado, vai fazer o quê com aquilo? E esse é o problema. Tá bom. Chegou até aqui, beleza. E agora? Né? Então, o que fazer? Não leu o Lenin, né? O que fazer? Exato. Tem que saber, tem que fazer alguma coisa, tem que querer fazer algo, né? Então, nesse sentido, o MBL se prontificou a fazer alguma coisa. Né? Mas o restante da direita ou pode ser por isso ou porque eles de fato acreditam em algum projeto. Eu acho que não é. Porque eu sei que o Renan Santos falou uma vez, né, que isso é pra gente não virar uma análise do MBL aqui também, pelo amor de Deus. Eu vou passar já disso, mas... ele falou uma vez que o MBL é
será o que ele precisa ser para permanecer no poder. Ele falou algo desse tipo. Ou seja, o poder é mais importante que qualquer coisa. Exatamente. O que é uma coisa interessante, que as pessoas também invertem, né? Só para terminar o assunto MBL, eu acho engraçado que a gente a gente tá mais ou menos inteirado, a gente sabe quem é o MBL. Mas quando eu converso com o tiozão lá, que não gosta da Globo, meio direitoso, assim, o tiozão, o povão mesmo. Às vezes eles citam o cara do MBL, ou até o próprio MBL como um movimento, como se fosse uma coisa super direitista, até bolsonarista. O cara nem sabe que eles já romperam com o Bolsonaro faz muito tempo. Tem um iscão aí agora, hein? Opa! Tá bom. Foi água, foi 11 água. da Foi noite, rapaz. 11 da noite, o cara com sono ainda vai tomar. Então os caras... Não, tava aqui pra hidratar. Isso é vodka, pô. Vai enganar o outro. Os caras vão lá Não, já tomei. Tomei no jantar. Já tomei duas dosinhas pra dar uma animada. Isso, é bom. Então os caras ainda... Tem muita gente mesmo que ainda não faz essa distinção. Então é que nem a esquerda. É o cara que olha pra esquerda e acha que é uma coisa homogênea e acabou. É tudo PT. PCO, é tudo não sei o quê. A mesma coisa. E não é, né? A gente também... Estando aqui mais perto. E outra coisa que eu queria pontuar é esse negócio do poder. Porque a direita tem uma coisa antipolítica que até o nosso amigo Herbert sempre fala da antipolítica da direita, que até como eu já passei pelo liberalismo, já fui liberal, já fui antipolítico e tudo, as pessoas têm assim, não, se alguém tem um projeto, é porque é um projeto só de poder. Não é que o cara tem uma ideia boa, que ele quer, ou boa ou não, mas uma ideia que ele realmente quer que aconteça na sociedade, e ele tem um projeto de poder para que essa ideia aconteça, não o poder pelo poder. Não, o poder é um projeto meio de país e um projeto de poder. País, sim, não, mas você tem uma ideia mesmo que você do que você tenha, quer que teu país sem caminho. mesmo que você tenha o projeto 2025 lá do Trump, 2025, né? Mesmo que ele queira fazer aquele projeto acontecer, ele vai ter que Precisa do poder, sim, lógico. E conquistar poder... É que o projeto, quando se fala projeto de poder, é uma espécie de projeto para se manter o tempo não, é que é o MBL, poder, que é a ideia do MBL. Eu acho que é outra, esquerda. é até outra coisa. Esse projeto que eu tentando, que eu acho mais ou menos é o seguinte, esse projeto de poder é o seguinte, a gente precisa chegar ao poder para poder executar aquilo que a gente acredita que pode ser o melhor para o país. Não para mim. Não para mim, enquanto o projeto isso seria o individual, mas não, enfim. Que o patrimonialismo aqui é quase que uma cultura, né? Não é primeiro eu, depois o resto. Puta, não é de agora. O cara não tem uma foi ideia. O Centrão que inventou o patrimônio. O cara não tem uma ideia e fala, puta, eu quero fazer essa ideia funcionar. O cara pensa assim, pô, se eu entrar lá... É mais ou menos como o cara que faz concurso pra juiz ou pra qualquer coisa. Não, se eu entrar lá, tem uma boquinha e eu vou ficar bem. O cara tem um projeto, tem projeto, mas é um projeto de carreira. Isso. Então, se todo mundo que entra no poder, ele entra com aquele complexo de pica-pau, né? Assim, um pra mim, um pra você. Dois pra você, dois pra mim. Três pra você, 2, 3 pra mim. O cara ele vai aumentando a divisão pro lado dele e vai cagando pro resto. Agora, é mesmo uma coisa que, pra mim, é um conflito, de certa forma. Porque de alguma coisa você vai ter que abrir mão. E aí é você fazer essas escolhas, né? Por exemplo, você falar com o Aldo Rebelo, que nem a gente fez ali. Eu acho que as ideias do Aldo Rebelo, por mais que tenham mudado e tal, eu acho que se a gente sentar e fizer um check, assim, vai dar muito pouca coisa em comum, assim, tipo, principalmente no que se trata de o que está convergindo agora são pontos, né? Mas a gente tem que conversar. Tem que conversar, óbvio. Agora, é diferente de um petista que fala assim, não, assim, tem que prender mesmo. O que estava fazendo lá na rua, pichando com batom? Esse cara eu não quero papo, bicho. Pra mim já tem que cortar. Até porque ele também não quer papo contigo. E mesmo na direita, os caras que fazem isso invertido também, que querem calar a gente. O liberal quer calar a gente, porque o bolsonarismo é um câncer porque na eu não sou bolsonarista, não vem com esse papo. Mas cara... Pra eles você é, esse é o ponto. Exatamente. O problema de certa como forma, a gente é visto. Né, é o que eu sempre falei sobre o Bolsonaro. Enquanto o cara estiver abraçando e colocando pra frente as coisas que eu acho boas, eu vou apoiar. Claro. É que nem o Trump, eu vejo caras que eu admiro pra caramba falam, não é Trump, beleza. Não tem problema também, esse medo de falar,
Cara, pra mim é uma coisa muito simples, esse negócio de bolsonarismo ideias não governam, pessoas governam. Né? E ele é o cara... Dado o fato de que tem que ter alguém com popularidade suficiente pra estar na presidência, tem lá, o sujeito é bem intencionado e ele ouve as pessoas. E a gente pode ver um dia que não é, e dá merda. Não, o que não pode também, o que eu acho que tem uma coisa de você achar que o cara também é incriticável. Ninguém pode criticar o cara. Cara, ele fez um governo de 4 anos, que foi um governo tecnicamente bom, mas não no campo da diplomacia, de um monte de coisa. É uma cagada atrás da outra, no campo da cultura. Cultura foi um desastre. Entendeu? Então, assim, não adianta achar que o cara é perfeito. Ou ele escuta esse lado também, ou é outro cara que vai naufragar também. Mas entendeu? É que é diferente. O cara que critica, que nem você está fazendo agora, que você se preocupa com a cultura, e critica porque você também tem um projeto de poder seu aí, um projeto de país, não sei o que precisa. Outra coisa é o cara que eu tenho visto, e eu não acreditava muito nisso, eu confesso que aqui internamente, às vezes vocês falavam algumas coisas, eu falava, pô, vocês estão exagerando, os caras não são tão... Mas você pega algumas figuras, 2 ou 3, que eu falava, não, eu quase ponho minha mão no fogo pra esse cara, eu acho que vocês estão exagerando. E o cara se mostra assim, mas se mostra abertamente um cara que só tem um projeto, aí sim, de poder próprio. Eu vou tirar o Bolsonaro da jogada porque ele tá me atrapalhando no meu projeto. Exatamente. Aí você fala, porra, aí não dá. Não, tem cara que hoje em dia... É esse tipo de crítica que é criticável. Muito próximo a gente, eu não vou dar nomes também, não é questão de indireto, porque, cara, caguei. Teve um até que eu gosto do cara e parei de seguir, porque eu falei, tá me dando muito... eu tô tendo sentimentos muito conflitantes. Com vontade de esganar. Porque, assim, o cara... tanto que ele fala mal do Bolsonaro, eu não vejo ele falar de outras coisas. Assim, ele passa o tempo inteiro obcecado pra falar mal do cara. Verdade. Não tem mais nada acontecendo. Nem petista fala Nem petista é assim, tão obcecado pelo cara. Agora, que vidinha miserável. Porra, mas é uma miséria. Mas... eu acho que tem várias Vamos passar camadas, a palavra pro nosso correspondente. Dá o copo pra ele. Depois a gente conversa. A distância. Eu acho que tem várias camadas nessa história da direita. Porque tem uma galera que é antissistema e confunde antissistema, como a gente falou, e quer ser antipolítica também. Então o cara quer ser as duas coisas. E tem um rebelde, que o cara simplesmente, ele vai ser simplesmente aquele rebelde sem causa, uma coisa meio adolescente, sabe? Ele quer ser tudo, contra tudo, todos, e quer tudo do jeito dele, senão não funciona. Então se você pegar uma grande parcela dessa turma, pegar uma caneta e falar, cara, me fala então, vamos fingir aqui, qual é o teu Brasil ideal? Você tá com a caneta agora, me explica o que você quer fazer. Ele vai dizer o seguinte, eu quero prender todo o Centrão, eu quero prender toda, vocês sabem quem, eu quero fazer isso, eu quero... Aí você vai dizer, cara, 90% privatizar do Brasil, tudo. Privatizar tudo, então você quer uma varinha mágica, então no final das contas o cara é uma mistura de um problema de quase que meninos mimados. Meninos mimados, eu quero do meu jeito, se não for do meu jeito não tem conversa. Então, meninos mimados, cara, gente que não... É um mix, né? Gente que não tem experiência nenhuma em governar, nem a gente tem, mas é aquela história, o cara chega ali às vezes e fala assim, pô, quantas vezes a gente já viu isso? Eu digo no jiu-jitsu, a gente tá no campeonato, o cara que tá lá de fora começa a querer dar conselho. Você fala, cara, você já treinou, você já lutou aqui dentro? Não, nunca, mas eu sei o que você tem que fazer. Não, então vem cá, passa um dia aqui, entende? Então é o cara que nunca foi nem vereador, entendeu? Mas ele quer ser conselheiro do presidente da República, o que ele tem que fazer. Porra, então assim, não tô dizendo que o cara precisa ser vereador para fazer isso, mas o cara tem que ter uma humildade para dizer o seguinte, cara, tem coisa que eu não consigo entender ainda. Eu posso falar sobre política, eu posso usar a teoria política para aconselhar o presidente, mas eu tenho que ter a humildade de ouvir do cara que tá ali na hora, diz, não dá. Sim. Isso aqui não dá para fazer, entende? Então, isso é um outro problema e que a gente tem, então, um problema de várias camadas dessa direita que se sobrepuseram, porque a gente nunca teve uma unidade, e com problemas de pessoas que hoje em dia são mimadas, que não conhecem o sistema político. Agora, junta-se a isso a ideia do show business, que é o que a gente falou no início, que é o que virou política. A política virou show business. Por isso que é eleito hoje, o cara que faz ação no TikTok, é o cara que lacra na internet, entendeu? E é importante, porque virou show business. Mas o problema a partir daí é que, como o cara faz show business, ele começou a ganhar o sustento dele 100% daquilo ali. Então ele precisa manter a galera e precisa criar a cultura quase da igreja neopentecostal. Todo dia, agora você precisa... O engajamento é o dizimista, entendeu? O dizimista, mas aquele dizimista deixa tudo aqui no negócio, deixa que vai vir,
Então, compra o curso. Agora, compra o curso em coisas que ele não sabe de verdade, entendeu? Então virou, além de tudo, virou uma aparência. Virou uma direita sem substância. Porque ela podia fazer um negócio legal pra caramba. E não precisa ser nos bastidores. Ela podia fazer online. Cara, vamos discutir um plano aqui, vamos discutir de verdade sobre os problemas do liberalismo, onde a gente pode usar um pouquinho daquilo ali, né? Como a gente pode ajustar. Mas não, como tudo é aparência, o cara precisa manter esse negócio como se ele soubesse tudo, ler livros, todos os livros, e daí vender curso sobre todos os assuntos que acontecem na sociedade. Isso. Coisa que ele não consegue nem entender ainda. Entendeu? Imagina se o cara consegue de verdade analisar a guerra do Irã com Israel. Né? De verdade, ele não tem ideia de verdade. Cara, ninguém consegue porque não tem elementos, né? A gente vive numa era de propaganda. Exatamente. Entendeu? Você pode fazer alguma análise, você pode ter uma ideia e falar, cara, eu vou te falar um pouco da história, eu vou te falar um pouco do que eu ouvi aqui, eu acho que, pessoal, eu sei o que eles estão fazendo, mas não por que eles estão fazendo, e podiam construir, cara, conversar sobre planos à direita, mas não é isso. Eles querem, no final das contas, serem o único líder desse movimento, porque é um movimento que foi meio natural, mesmo orgânico, ser o único líder desse movimento. E aí entra o último problema, que é o do Bolsonaro. Que o Bolsonaro, o cara fala assim, você foi útil. O Bolsonaro tem uma questão que todos esses caras, eles não têm a verdade de falar. Eles falam assim, cara, o Bolsonaro foi útil para ganhar a eleição. Aí eles olham para o Bolsonaro e não reconhecem nele um líder político, na visão dos caras, nem um líder intelectual. Então ele fala assim, cara, senta de lado, só ganha a eleição, senta aí, deixa eu tocar. Aí tem um cara que é intelectual que quer tocar, o outro do mercado quer tocar, todo mundo quer tocar o governo, mas quem ganhou a eleição foi o cara, entendeu? Então o problema é que eles hoje olham para o Bolsonaro com esse ódio que tem, que é visível. Um desdém, né? É um desdém, nem sei se é ódio, é um desdém, mas... É um desdém, é uma coisa que fala assim, cara, esse cara não merecia ter esse cargo, isso era para mim, não era para ele. Sim. Sabe? Mais ou menos você sente isso muito claramente. Então hoje os caras empurram o Bolsonaro para fora mesmo. Então, agora, ver qual é o futuro disso, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, na verdade, a direita verdadeira, que é a manifestação do povo, em cima de um discurso que nos unificou, pelo menos até mesmo até com um bando de maluco que virou propagandista de show business, vendedor de curso, direita Pix, tudo isso. Tem uma coisa que nos uniu ali, e eles sentem que existe essa raiz com o povo. E o problema é que então eles querem brigar para ver quem fica com essa raiz, né? Quem realmente tem essa raiz. Mas tem uma raiz de voltar a querer ser brasileiro, no sentido de ter orgulho do Brasil, de voltar a querer ter uma família, né? De poder decidir sobre as coisas da sua vida. No final, são vontades muito simples que nos identificaram a ter essa direita. Esse movimento, essa vontade, eu acho que ela tem futuro, entendeu? O que não tem futuro são esses caras, querendo ser dizimista de rede social. Esses caras eu acho que não vão ter futuro. Uma hora porque o povo vai ver que não vai fazer diferença, uma hora porque o cara compra o curso e vê que não adiantou nada na vida dele, né? Uma hora porque o cara cansa da política, vira a página e vai embora. Então, eu acho que o que nos une é essa vontade de querer consertar o país. Agora, esse movimento, a liderança política da direita, você vê que ela está muito fragmentada. E o que existe hoje quase é uma polarização dentro da direita entre um projeto de soberania, que nos une a algum canto, e os liberais do outro. Fingindo que são direita, que é o único projeto que os caras têm é prender todo mundo, é rainha de copas, entendeu? Corta as cabeças, vão prender todo mundo, do Kassab ao porteiro do prédio, todo mundo que não está comigo eu vou prender. Esse cara é mais trotskista do que o Trotsky, né? Parece. E tem uma coisa que você falou bem da aparência, né? Muitas vezes até eu me peguei já, agora eu estou um pouco mais vacinado, eu acho que até por a gente fazer muito programa, as pessoas comentarem, um monte de gente descer a lenha e tal, você vai se vacinando quanto a isso. Mas assim, quando eu falava alguma coisa que lembrava vagamente algo que alguém de esquerda poderia falar, eu falava, putz, não, eu não sou isso aí, eu não quero ser isso aí, por medo do que as pessoas poderiam... Como assim também, alguém vai achar que eu sou comunista? Gente, eu não sou comunista, pelo amor de Deus, e eu não sou mesmo. Só que hoje você fala assim, cara, se o cara achar que porque eu concordo com um ponto, por exemplo, a Petrobras, aqui no Quinto Elemento, já com o Lorenzo lá e com você,
Eu cheguei a confrontar, falar, pô, mas cara, como assim não privatizar? O bagulho é mau cabide de emprego, de petista e não sei o quê. E aí, cara, com conversas, e tem uma coisa muito óbvia. O Bolsonaro provou, por exemplo, que a Petrobras poderia ser um ativo bom pra gente. Ele tentou diminuir o preço, que o STF não deixou, diminuir o preço da gasolina pra gente, num momento em que o mundo a coisa estava complicada. Então, ele provou que o problema não é a existência da Petrobras. O problema é quem está no comando. Aí o cara vota no Lula, porque tanto faz o Lula quanto o Bolsonaro, e vem falar, a Petrobras está errada. Eu acabo acreditando naquela teoria um pouco mais... Hoje eu já acho que é isso mesmo. O cara quer quebrar a Petrobras mesmo para poder falar, vamos vender para os meus amigos. Porque faz... E olha, tem a briga dos tucanos com os petistas da privatização contra a estatização, não é uma briga de modelos. É uma briga de interesses, assim, interesses pessoais, que o petista tá assim, olha, nós ocupamos aqui a máquina pública, se for estatal, eu vou pegar aqui, meus amigos vão ganhar dinheiro aqui. Vão conseguir roubar, não sei o quê, e que é o que eles fizeram mesmo, não é uma especulação. Sim. Aí o tucano tá falando, cara, os meus amigos são os banqueiros ali. Se vender essa parada, quem vai ganhar dinheiro é eles e eu ganho um pouquinho também. Então, assim, não é uma briga relacionada a projeto. Já tem um tempo que não é. E essa nova direita... Pior que já foi. A Petrobras já foi. A própria existência dela foi um projeto. Essa nova direita tem uma coisa que é o seguinte... O que se especula é que aquele projeto todo da Lava Jato era para desembocar num regime privatista tucano e que de fato ia ter essa questão da união com o mercado, etc. E apareceu o Bolsonaro por conta das redes sociais, né? Em muitos casos catapultado por essa, porque o Bolsonaro ele era meio piada, mas as redes sociais tinha piada e tinha explicação da piada. E tinha a questão ali maior do que só a piada, né? E o ponto é que as redes sociais serviram como um meio, mas elas, aparentemente, a publicidade se tornou um fim. Então o cara, olha, tudo bem ter a lacrada, tudo bem ter o conteúdo, só que isso é uma coisa para campanha. E a direita se comporta no mandato como se estivesse sempre em campanha. A um ponto que o grande serviço que um deputado federal de direita hoje faz é um vídeo de denúncia. Então assim, o cara tá lá, acontecendo o Pix do INSS, acontecendo um monte de coisa errada, e o cara fala, olha... Eu tenho uma denúncia a fazer, tá acontecendo isso. Eu falo, tá bom, mas... Você tá jogando na nossa costas. Eu que tinha que falar isso pra você, não você pra mim. Não, e eu acho até que faz parte denunciar, não é um problema em si. O problema é parar aí, né? É só isso. E quando você vai ver o conteúdo desses cursos aí que o Arthur falou, normalmente, todos os que eu vi até agora, são cursos não são cursos para formar políticos. É curso pra você aprender a lacrar na rede social e se eleger. Em grande parte. E aí quando você olha para os partidos que deveriam fazer, o partido devia ter uma diretriz, devia ter uma direção. Cuidar da base. É uma direção que assim, olha, nós somos um partido, nós temos essa ideia, esse projeto e é isso aqui. Olha, quem faz isso é o PT, tem os caras lá da Soberana fazendo palestra, não sei o que, formação de base, etc, que os web comunistas. Então isso aí que eu ia chegar aí, mas continua. Mas eu não quero sair desse... Tá bom, então tem esse, é justamente esse ponto. Você tem essa galera, e aí quando você vai lá nas fundações do PL, não tem nada. Exato. Você tem a direita fazendo assim, vamos chamar aqui um cara para puxar voto, para aumentar aqui o dinheiro que o partido tem, porque daí dá fundão, a gente gasta dinheiro na eleição, e pega e aumenta o dinheiro, porque voto dá dinheiro, e fica nesse negócio, né? Então, os fins estão invertidos, né? O fim está sendo o dinheiro e o voto. Claro que você precisa de voto para se eleger, mas o fim tem que estar acima, que é o que eu quero com o poder na mão, com a máquina na mão. O que eu vou fazer? Então, eu acho que isso, de certa forma, o PT, uma parte da esquerda, faz direito, né? Não é que faz certo, mas faz direito. Sabe fazer. Que sabe fazer. Competente do que competente. Faz, né? Essas fundações, Perseu Abramo, e afins, né? Esses caras formam gente que chega lá e conhece o Instituto. Aí os liberais, né? Mas eu digo a esquerda e os caras formam para nego chegar no Congresso e saber todo o estatuto, tudo o que acontece ali, entendeu? E chegar nas universidades. Chegar em todas as instituições. Triste, tragicômica, quase é que veio o liberalismo
e tanto destruiu as concepções de projeto da esquerda quanto da direita que nasceu no meio do liberalismo. Exatamente. Porque nesse vácuo de projeto, etc., só tinha... O que tinha na direita? Tinha uma insatisfação. Né? Uma insatisfação com o estado atual das coisas, tinha muita questão da anticorrupção e não sei o que tomou conta, porque tinha corrupção mesmo. Né? Sim. E tinha uma falta de doutrina. Aí o liberalismo preencheu esse vácuo. Preencheu. Veio lá o Hélio Beltrão lá com o Instituto Mises, distribuindo aquele monte de livro de graça. Veio aqueles acampamentos, parecia acampamento de igreja, né? Que juntava lá a galera para ter curso na chácara, né? Sobre, e tal. Mas eu acho que cronologicamente fazia sentido. O Brasil precisava de um choque de liberalismo, eu digo, dessa conversa acontecer, porque era proibido, nos anos 90 era proibida essa conversa acontecer. A hegemonia. E aí a gente viu, pra gente chegar onde a gente está hoje. Não, mas o liberalismo também não é uma resposta completa. Então, é que você não precisa passar pelo erro pra chegar na... O ponto é... Eu acho que a gente estava não precisa, a gente estava tão assim, PT, tão sindicalista, que precisava um pouco, sim, eu acho. Olha, do fato de precisava, era assim, era o que tinha no momento. É o que tem no momento. Vamos ter que abraçar isso aqui. Não dá pra você sair do fundo do mar e subir direto. Você vai ter a embolia. Embolia ali. No Brasil é meio assim, né? Então, o ponto é que preencheu. Sim. Esse é o negócio. A consequência foi essa, independente. Então veio o liberalismo ali, e o negócio o liberalismo, ele é ele é corruptor, e ele meio que degrada as coisas que ele toca, porque ele é um fator de dissolução. Né? Quando você joga o liberalismo na direita, qual que vira a doutrina direitista? Política não presta, que já era muito oportuno, né? O mercado ele é eficiente, e nós temos que colocar mais coisas na mão do mercado e menos na mão da política, porque a política faz esse mal danado aqui. Sendo que a política é o povo, basicamente. Exato, entrou nesse vácuo aí. Exato. E olha que engraçado, o liberalismo instrumentalizou a esquerda também. Porque o Lula era um líder sindical. O modus operandi dele, o modus operandi dele agora é o de um neoliberal. Cara, o ProUni é quase que um esquema de vouchers. E é óbvio que são os vouchers para a turminha dele. Sim. Não é voucher com livre concorrência. Tem a pegadinha. Então, a forma como o Bolsa Família é uma forma de assistencialismo social que é defendida pelo Milton Friedman, se não me engano, inclusive. Que é essa coisa de você não dá o que o cara precisa, você dá o dinheiro para ele decidir o que ele vai fazer. Né? E olha, em princípio não tem nada de muito errado com isso. É só o ponto em que, cara, isso não é doutrina esquerdista, entendeu? E no fundo, quando você vai ver a que interesses, fazendo uma análise bem marxista, inclusive, a que interesses o governo tá servindo, a quem ele está beneficiando, você vê sendo beneficiados o sistema financeiro e os empresários que ele escolheu para beneficiar. SG, ONGs, o Macron, você vê que tem uma ligação aí com o globalismo. Assim, os próprios sindicatos atuais que são, em alguns casos, esses aí que fizeram as greves do 6x1, financiado pela Fundação, tem ligação com a Fundação Sindical Internacional, que é financiada pelo NED e a USAID. Então, assim, é uma coisa que é um pouco ridícula. Então você vê o sistema financeiro ele tomando conta e o liberalismo meio que corroendo todas as partes do espectro político. E quando você diz que, olha, talvez isso aqui não possa, e o liberalismo, ele, nesse sentido, ele, no discurso público, ele é meio que antitético, ele é antipolítico e antitético à concepção de um projeto. Porque você não pode ter um projeto. Essa coisa de não querer... eu ouvi muito isso dos liberais e da direita intelectual, assim. Mas projeto, também essa coisa de projeto é coisa também de Aldo Rebelo. Você tem um projeto de país, você tem uma coisa muito assim. Aí você vê, eu até cheguei a pensar, será, né? É querer controlar demais. Aí você pensa assim, o projeto 2025 é um exemplo prático de que, claro que ele não vai ticar tudo e conseguir atingir todos os objetivos. Sim. Mas é uma direção, a gente precisa de uma direção. Se não tiver direção, vai ser... Que sentem as pessoas de diversas... Ou seja, assim, o que as pessoas querem? Elas querem, vamos abrir as pernas pro americano, vamos abrir a perna pra russo, que nem aquele imbecil lá que falou umas bobagens lá, Rafael, sei lá o quê. Rafael Machado. Não dá, né? E aí, eu falo até porque o pessoal coloca a gente nessa mesma caixinha também, que é uma coisa absurda, mas beleza. Mas já estamos escolados, né? Mas aí, é isso. Não, mas assim,
pergunta geral. Sim. É isso que... Deixa claro, é isso que vocês querem? Ou então não, a gente quer um sistema totalmente liberal, alinhado aos Estados Unidos e não sei o quê. Ou não, a gente quer soberania, mas também uma soberania que a gente tem uma economia livre, que não é uma economia fechada. Qual é? Entendeu? Se a gente não sabe qual é, não adianta, você vai ficar votando no cara a cada 4 anos ele vai fazer um PLzinho ali, uma leizinha. Eu acho que tem uma razão para isso. Eu acho que a gente foi muito influenciado, Trielli, por um lado histórico, tudo que o Lucas botou agora do Brasil, um lado que a gente vem desde a formação mesmo, entre como se só tivessem 2 escolas, e o Brasil como um todo ele foi influenciado, o pensamento foi sendo moldado para isso, entendeu? Para pensar só entre liberalismo e comunismo, Cacuete mental isso aí, né? Cacuete, Não é um pensamento sólido. Mas vai. Não é, mas a gente foi, se você olhar, foi sendo construído treinado, quase como uma lavagem cerebral, treinado nessa mesma linha. Que, inclusive, é bem curioso, porque é exatamente a função da ideologia. Porque a ideologia, ela cria exatamente essa estrutura toda. O cara pensa que a ideologia é só o comunismo, não é, porque o comunista, quando nasce, né, quando sai aquele sindicalista que morreu e entra o próximo, que já está sendo formado, a primeira coisa que ele precisa é falar mal do mercado ou do livre mercado do empresário. Então, a ideologia dele, para existir, precisa da existência do mal dele. É como se fosse, ele precisa lá do diabo, do outro lado. Isso. Exatamente. Então, é o peixe no tubarão lá. Ele precisa manter os dois. A ideologia é a combinação desses dois, do comunismo com o empresário, entendeu? Não é só o comunismo. O comunismo sozinho, o cara vai levantar o sindicalista e vai lutar contra quem? Fazer a mãozinha para cima. Então ele precisa ele vai sempre precisar desse cara. E vice-versa. O liberal sempre falando que precisa liberar o trabalhador. Então eles vivem nessa simbiose que representa, na verdade, a mesma ideologia. O nosso problema da direita é que se quebrou esse pensamento, que foi um pensamento externo, mas eu acho que a gente não tem a humildade. Existe um lado que eu sinto alguns blocos da nossa direita que não tem a humildade de fazer análises verdadeiras, calmas, refletidas sobre os eventos, uma compreensão do evento histórico. E acaba sendo, não é nem ingenuidade, acaba sendo petulância. Você imagina você entender um evento histórico, mesmo que você tenha vivido, e dizer o seguinte: isso aqui foi isso aqui, pronto, acabou, foi isso aí. Então, por exemplo, e se agarram. Então, por exemplo, quem garante que... eu digo sempre isso com muita tranquilidade. Por exemplo, eu vou pegar um caso que é mais polêmico o nosso, que é a questão da Lava Jato. Você olha e fala assim, cara, a Lava Jato teve coisas boas no Brasil. Ela não foi totalmente negativa, mas ela teve seus erros. Qual é a dificuldade de uma pessoa com algum QI, um pouco de maturidade, chegar e ter uma discussão séria sobre os seus acertos e os erros? Nenhum, deveria ser simples. Sim. Mas virou aquele teste de Rorschach, né? Dia das imagens. Então, o que você acha disso aqui? Eu gosto. Aí o cara fala, fascista, então você é fascista. Tá, já classifiquei. Sua personalidade é essa. Então, e você? Eu tenho minhas críticas comunista, porque você é ladrão, então você tá pra lá. Então já virou um filtro moral baseado nas imagens. Não tem uma discussão sobre a substância do problema. Inclusive, palavras vazias. Eu queria ler um tweet do nosso como é que eu chamo? Como é que era o cara? Diplomata? O chefe da diplomacia, como é que era? O ministro das Relações Exteriores. Nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Você fala, cara, é um cara que deveria estar, pelo menos, inserido numa... cara inteligente, estudado. Cara inteligente. E a gente admirou, né? Não, eu não vou falar mal dele, eu vou falar... Agora, o pensamento dele, olha o seguinte, ele diz o seguinte: a direita brasileira precisa voltar a ser um projeto moral antes de reorientar-se como projeto político. Precisa distinguir o vício e a virtude. Precisa ter ideias e não chavões. Isso aqui já é um chavão. Toda essa frase... Ideais e não conchavos. Para começar, uma direita sem corruptos e comunistas. É pedir muito? Cara, é de um vazio isso aqui. Carlão, eu vou dizer um negócio que é o seguinte. Isso aí é quase gnóstico. Isso é uma bosta, porque é o seguinte. Você está inserido numa realidade material. Exato. Você existe. Você não vai se retirar daqui. Você tem primeiro ter um projeto moral. Então tá bom. Então, beleza. Eu vou sair deixar daqui, a esquerda destruir tudo. Enquanto eu faço as minhas deliberações. Enquanto eu levo 40 anos no deserto. Não é assim que as coisas funcionam, meu Deus. Inclusive, desculpa, mas a mentalidade cristã é oposta a isso. A cruz é um símbolo disso. Né? É assim, olha, faz o que dá.
da melhor maneira possível, com o que você tem, você entrega lá 5 pães e de repente a multidão inteira está alimentada. Porque não foi porque você fez, porque você é autossuficiente, mas Deus pede de você o que você tem para dar. Aí você vai lá e faz, e ele age ali e ajuda. Então é assim que a coisa funciona. O cara quer, eu vou sair daqui e quando eu achar a solução perfeita, sabe quando vai ter a merda da solução perfeita? Não vai ter. Não vai. Então vira uma utopia. É de uma pretensão, né? Sim. E não quer dizer que você vai chegar pro cara que é o picareta e falar, não, vamos chegar aí. Cara, você vai ter que falar assim, bom, funciona assim, esses caras são assim, o que eu posso fazer para não contaminar? Eu tenho os princípios, realmente vai ter coisa que você fala, daqui não passa, e mesmo que perder, porque também tem isso, saber perder também, não é a gente sacaneia o perder de pé, ganhar de pé. Eu acho que por isso que é tão porque tem uma boa, tem alguma verdade aí no perder de pé. Você não pode vender tudo, se abrir as pernas para tudo e falar assim, tudo bem, mas pelo menos eu vou vencer. Não, também não. Isso tem que ter um equilíbrio, só que precisa um pouco de cérebro. Você falou da Lava Jato, é bem emblemático mesmo, porque quando você fala assim, lógico, como a maioria das pessoas que estão até assistindo a gente apoiou logo no começo, o Lula ladrão, é o que a gente falava, roubou tá? Meu coração. STF, não estou falando que ele hein? Por favor, hein? Mas enfim, o cara é um cara que fez uma coisa errada e está sendo punido. O Mensalão foi um escândalo enorme com várias provas e não sei o quê. Por que não apontar, inclusive, que poderia ter colocado gente na cadeia, não necessariamente o Lula, mas as pessoas que foram criminosas, se tivesse feito a coisa como deveria ter sido feita? Sim. Porque esses caras só estão soltos porque alguns fios ficaram soltos. É óbvio. Que é como você sempre fala, que até aquele fio solto que o cara já deixa, porque se precisar abortar a missão, já está abortada. Foi o que aconteceu. Tiraram o cara da cadeia, ele foi para a presidência. A mesma coisa, segundo o Arthur, eu estou repetindo, se eu estiver errado você me corrija, está acontecendo agora. Não é que aqueles erros processuais contra o Bolsonaro são, apesar de que eu acho que também não dá para comparar, que o que estão fazendo, o Bolsonaro ele não tem uma acusação assim que você fala, isso aí tem substância. Lá tinha, mas os caras já deixam umas pontas soltas, porque, bom, se a gente precisar abortar a situação, essa delação cancela mesmo, realmente vocês tinham toda a razão, e aí a gente, se precisar, tem a porta de escape, não é um erro só porque errou, foi sem querer, entendeu? Sim, então é difícil você conversar com as pessoas da direita, e eu acho que tem gente muito bem intencionada que tá surtando, porque até hoje, cara, você ouve o cara falar, vocês apoiaram o Alcolumbre e o Mota, né? Foi isso. Cara, foi explicado 1 milhão de vezes. O cara ia ganhar, acabou. Você pode perder e não ter nada, ou você pode se juntar ali, mesmo não gostando do cara, falar, bom, eu vou receber algumas coisas em volta que vai ajudar no meu projeto político. Qual é o problema disso? Não precisa ter 2 neurônios. Tem um ponto que é o seguinte, olha, se você não tem um projeto, se você não tem uma meta clara, você não sabe quando é que se deve fazer uma concessão e quando você não deve, porque você não sabe o que você está comprometendo e onde é que você quer chegar. Frente, então, até para fazer a concessão, você tem que ter um projeto. Então é o seguinte, eu não sei se o Arthur vai falar alguma coisa, mas eu tenho uma questão sobre as causas disso aí, que eu acho que inclusive são pré-políticas. A gente tem um problema que a gente tem para além dessa questão da direita, que teve a questão de corrupção e etc, a gente tem uma geração atual que ela tem, na verdade é um problema transgeracional até, que tem uma dificuldade em assumir compromissos. As pessoas não querem se tornar algo, porque daí elas, se comprometendo em se tornar algo, elas deixam as outras possibilidades de fora. Elas também assumem o risco da falha. Né? Então, por exemplo, é o cara que ele quer ser o eterno garotão e ficar na balada com 60, 50 anos. E por quê? Porque escolher uma mulher é abdicar de todas as outras, é fazer um sacrifício. Isso aí é também. Pega um outro exemplo. Você escolher uma meta... Falou um que tá solteiro e o outro que não quer nem procurar. Daí fica difícil. Não, mas aí vocês são os piores pra falar isso. Eu não tô fazendo isso por falta de compromisso, é porque eu tenho um compromisso com uma coisa muito específica. Tô brincando. Então é só uma piada, não vai me prender por causa de piada aqui. 5 contra 1. Amanhã, mas o ponto é o seguinte, você tem uma questão que é essa falta de... Se você escolhe um projeto,
e uma direção, você abdica das outras. Claro. E em certo sentido, você também se coloca com a possibilidade de errar. E as pessoas não querem dizer, olha, eu errei, como o Arthur falou, tem uma falta de capacidade de fazer uma análise da realidade, uma análise de si, de fazer uma confissão propriamente dita e ver onde que a pessoa errou e onde acertou. Então, não ter um projeto é muito confortável nesse sentido. E se descolar, por exemplo, do Bozo. Não, eu vou me descolar, porque eu não sou esse. Quando ele errar, é porque errou. Quando acertar, eu sou de direita também, hein? Eu tô dentro desse projeto. Tem muita gente que lucra com esse fato de você estar na oposição, tá sempre reclamando, entendeu? Tem muita gente lucrando. Você lembra quando os piores anos foram os anos que o Bolsonaro tava eleito. Só tinha a imprensa parecia que era só notícia desgraçada. Só notícias. Hoje o Brasil tá quase assim, metade da lama já a lama já chegou aqui tá quase aqui, e pra imprensa tá tudo uma maravilha, quer dizer, a gente tem que hoje a gente combate a névoa que a imprensa tenta montar e a realidade, quer dizer, no passado a gente só estava querendo brigar com a imprensa. O problema nosso era só a imprensa. Não, e a gente tem imprensa, a esquerda, que às vezes é a mesma coisa, e a direita. E agora a direita. Essas bolhas da direita que ficam... E aí, cara, quando você vê, aí o cara... apoia o Marçal. Pode ser um erro. O Marçal era o cara antissistema, beleza. Aí passou o tempo, continua nessa, os caras ficam quietos. E o cara tá batizando todo mundo. Mas aí tem um vício, porque o Marçal tem relação com esse vício dessa... Do liberalismo. Não do liberalismo só, mas dessa incapacidade de assumir compromisso. Porque a incapacidade de assumir compromisso é um conforto, é um desejo por ser indefinido. E é uma aversão à definição. Então você abraça todas as potencialidades e despreza e foge do ato em si. Isso é expresso num arquétipo que é o puer eternus, que é o Peter Pan. Né? Aquele menino para sempre. Né? Então ele nunca cresce, ele nunca faz nada, até que quando o Peter Pan se resolve, ele casa. Né? Ele sai lá, faz uma família, não sei o quê. E esse arquétipo ele está relacionado a outros dois que são muito interessantes, que na verdade, eles se confundem, que é o tolo e o trickster, que eles são mais ou menos a mesma coisa. Eu sou meio trickster. E a direita nasce sendo meio trickster. Sim, é o Bolsonaro Coringa. Fazendo piada. Exato. É a identificação com o Coringa. Então o cara é assim, o que ele quer fazer? Ele quer dissolver o que tem ali, ele quer fazer uma piada, ele quer que o negócio seja engraçado. Então ele tá fazendo pra avacalhar. Que pra você fazer isso sendo escritor, tudo bem. O cara querer fazer isso lá no Congresso, o espírito zombeteiro não vai afetar o Brasil. Então, o Olavo tinha um pouco essa veia de dar uma zoada e olha, e o Tolo ele tem um papel importante. Porque o Tolo, como a gente disse no programa anterior, inclusive, fala a verdade. Ele fala as verdades que são desconfortáveis. Cara, o Bolsonaro metendo o pé na porta, feito um tiozão do churrasco, falando daquele jeito dele, nego ficava com raiva, mas você fala, porra, é um tiozão, mano. Deixa o cara falar. Não, é quase fundador mesmo do jeito que você fala, porque o que fez o Bolsonaro virar esse negócio foi aquela entrevista que ele fala do presídio de Pedrinhas. Aquilo ali é só não roubar, puro trickster. É trickster puro. Né? O cara tá falando... só não roubar. Eu acho o presídio de Pedrinhas maravilhoso. Era na época que uma gangue tava decapitando a outra. Eu acho maravilhoso. Você não quer, não vai pra lá. E ele fez o que um trickster faz, que o foda é que hoje os caras usam isso pra minar do batom, né? Então, aí é que me deixa puto. Esse é o lance, né? Tá claro que é uma filha tá claro que não é a mesma coisa, mas o cara vai lá e usa. É por quê? Porque é o único neurônio que funciona. Sim, e aí que tá o negócio. O que o trickster faz ele vai de risada em risada em risada, fazendo você perceber uma coisa que você não quer perceber. E quando ele terminou o trabalho, tá feita a mágica. O cara entendeu uma coisa que ele não tava observando. E o Bolsonaro, de piada em piada em piada em piada, chegou no poder. Então ele meio que foi. Ele fez aquela questão. Só que é o seguinte, o Tolo e o trickster, eles são identificados não é macumba, tá? Simbolicamente com o número 0. Tudo bem, a gente tá com o número 0. Faz sua macumba aí, eu tô aqui na minha. Com o número 0. Inclusive cristã, inclusive. Na arcana, nos arcanas maiores do tarô, o trickster é o 0. O Tolo é o 0. Né? Por quê? Você não sabe o que um tolo vai fazer. Você olha pro bobo da corte. Olha, por isso que o Joker também é. O Coringa, você exatamente. Vale qualquer coisa. Mas é isso mesmo. Olha, que coisa. E ele. Você não sabe o que ele vai fazer. Você olha pra ele, cara, ele pode virar uma pirueta, ele pode tirar uma espada da boca, ele pode esguichar água em você. Ele é
o puro potencial, por isso que ele é parecido. Você pode ler um tweet do ministro. Exato, do nada. Cara, tem coisa mais aleatória do que um sujeito falar de bater com um gato morto numa juíza, no meio da sessão plenária. É uma coisa meio trickster, meio tolo. Só que o negócio é o seguinte, o tolo ele não é o rei. O tolo ele fala algo pro poder, para que o poder se toque e realize algo. A direita tá presa em falar as verdades. Em ser só o tolo. E é um tolo meio ruim, às vezes, porque tem meio sem graça, que fala, só fala as coisas de um jeito meio chucro mesmo, como se isso fosse o ponto, né? Porque pega só o estético da coisa, não pega o conteúdo. O mesmo problema que o Bolsonaro tem, o Olavo também tem, que é aquela coisa, os caras têm a chucreza, mas tem uma verdade ali que, por exemplo, no Bolsonaro é a naturalidade, ele é o tiozão mesmo, não tá fingindo. E o Olavo, porque ele pensava nisso justamente pra conquistar a galera que tá... Só que o Olavo calculava essas coisas. Calculava. E o cara que emula o Bolsonaro é o cara que é o tiozão mas é forçado. É forçado. E o cara que emulou o Olavo nem se fala. E aí é que tá o negócio que é esquisito, que é, os caras se viciaram nisso. Eles se viciaram em denunciar o poder, em querer destruir o que tá ali, em querer mudar, porque o Trickster promove mudanças, né? Inclusive o Jung, naqueles ensaios dele, ele fala do carnaval como uma manifestação coletiva do Trickster, que é ter uma ordem estabelecida e brincadeira. Quebra aquilo. Exato. E aí tem um negócio na direita que é a briga, vamos quebrar um negócio. Só que quebrou, vai fazer o quê? É como se a direita tivesse num eterno carnaval político. É quase um pensamento bárbaro, né? Vamos destruir tudo, mas não precisa colocar no lugar. Isso é mundial, né? Isso você vê... É o cachorro correndo atrás da bicicleta. Latindo o cachorro, latindo. Quando para a bicicleta, ele sabe o que faz. Fica lá parado. Mas você sabe que é engraçado. A gente tá sempre um pouco atrasado ao que tá acontecendo no mundo, né? Porque parece que... Pré-civilização, né? Mas assim, quando eu ouço as críticas da direita nos Estados Unidos, que eu acompanho bastante podcast lá, tanto os mais malucos quanto os mais assim. E é a mesma crítica. Pô, a gente precisa, só que aí os caras foram lá e fizeram. Na Europa a gente vê a mesma coisa. Pô, não estão se falando mais de comunismo e liberalismo. Essa discussão tá avançada lá na Europa e nos Estados Unidos. Do tipo assim, não é porque eu vou falar mal do liberalismo que eu sou comunista, e vice-versa. Não é porque o liberal fala... porque eu vou falar mal do comunismo que eu sou um liberal. Então, a gente ainda está um degrau atrás, eu até escrevi, eu acho que isso no Twitter recentemente, é justamente isso, cara, tudo bem, tira um pouco esse rótulo, e é foda, porque o Olavo falou, na época que isso estava incipiente ainda, que ele falou, o cara que falar que não existe direita e esquerda é comunista, e aí o cara pega uma frase de 1995, sei lá, que tem o mundo, cara, o mundo pós-Trump é muito diferente. Infelizmente a gente não tem o Olavo aqui para saber o que ele falaria, mas você não pode pegar ipsis literis aquilo e trazer para cá, entendeu? Até porque antes do Olavo você pega o Chesterton, tem coisa lá que você pode falar, porque ele era antiliberal em várias vezes. O Olavo... Distributista. Tem uma coisa que é o seguinte, o Olavo ele falava do comunismo, ele não estava se referindo à doutrina econômica quando ele falava comunismo. Sim, ele estava do movimento revolucionário. Ele estava falando do comunismo enquanto agente histórico, que é algo que ele coloca como uma força análoga a uma religião. Então, para o comunismo é uma cultura. Então ele não está falando não tem que estatizar ou privatizar. Não é disso. E como é um termo que ele pode significar essas coisas, o pessoal pega no significado mais óbvio. Tanto é que tem um vídeo dele, que também, quem postou foi aquele grilo lá, que ele, defendendo exatamente, cara, parecia um geoeconomia, parecia a gente conversando aqui. Ele falou, não, tem coisa que não pode privatizar, assim, por exemplo, você não pode vender para a China. É exatamente o que a gente fala aqui. E os caras agora usam o Olavete, né, alguns vêm falar que você... Falando exatamente mas acho que não tem Olavete entre liberais. Não, mas eu digo, falando que o nosso discurso é de esquerda. É de esquerda. Então, o ponto todo é que esse pessoal tem uma versão completa a realizar alguma coisa. Tanto é que quando o Bolsonaro chegou no poder... já começaram, não tinha um direcionamento de, talvez o Bolsonaro devesse vir para cá e fazer isso. É tudo sobre como o que ele estava fazendo não era adequado. Estava errado. Então, é uma coisa assim que até porque, cara, qual ação vai ser a certa? A vodka. Quando você não tem projeto, né? E teve uma galera que teve lá.
Teve uma para beber cerveja, claro, não foi para trabalhar, mas foram para beber cerveja. Mas estavam lá. Tava com a e caneta agora na são mão. estavam com a caneta na mão e agora ficam lá falando que tudo tá errado, que nada presta do Na hora Bolsonaro. de fazer, não fez. Da hora que tiveram a chance, só cagaram. Ó, e nesse vamos tomar sentido, no- nesse sentido, Calma. o- Não, eu quis imitar o Olavo, só isso. não, se faltou dar uma escarrada e tossir. Não, mas eu não posso também, não dá. Fica parecido vai. demais. Não, então, e nesse sentido, tá bom, teve lá, nego, o MBL entra lá e nós fizemos o que nós prometemos. O quê? Eu não usei o dinheiro público que estava na minha mão para usar no meu o gabinete, dinheiro não foi foi pra pra gente. eu. Né? Então, né, Deu super certo. Continuamos com o maior déficit fiscal da história. Deu super certo. Obrigado por ter economizado. Deu super certo. obrigado pelo vídeo com a Ferrari. Ao mano, eu invés, falei. de ter os assessores lá para fazer lei Pra para tentar- diminuir pra- o salário exatamente. de juiz, para diminuir. Pra não deixar passar aquelas leis malucas lá. Enquanto a esquerda estava com 70 assessores judicializando tudo. Tudo. E aí- Não, e criando projeto de lei que é um projeto sobre a pesca para enfiar aborto dentro. É, Os caras isso são aí. espertos para fazer essas coisas. E aí entendeu? entra um ponto que é o seguinte: quando você é só um indefinido, quando você é só um agente de dissolução, um agente mercurial, um agente, enfim, desse tipo, o que acontece é o seguinte: quando você é reflexivo, porque o sujeito que ele só quer, que ele está reagindo e querendo dissolver o que está acontecendo, ele não tem nenhuma proposição e ele meio que reage passivamente aos impulsos que vêm de fora. Né? Inclusive, isso é uma característica muito lunar e é daí que muito conservador, liberal e afeminado. Né? Tem uma ligação entre essas coisas, na minha opinião. Já veio, Tudo já bicha. veio. E aí o que acontece é o seguinte: é só olhar, velho, a estética. Não, faz. Enfim. E aí tem um negócio que é: quando você faz isso, você vai invariavelmente nessa história de não, é só pela eficiência, é só por cortar gasto, é só por não sei o quê, você vai deixando recursos que alguém vai usar de alguma forma. E a sua própria forma de agir, se você só prioriza a sua carreira e a dissolução e a crítica, vai ser instrumentalizada por alguém. E aí algum projeto vai acontecer. Não, E aí vai ser o seu. surgem as tábatas com os projetos. Enfim. Exatamente. E aí dá merda. Muito E bem. está dando. Mas eu sou mais. Eu acredito que esse papo que a gente tem aqui, eu falei, eu acho que no último programa, não sei se eu falei para todos vocês. Um cara, eu tava pegando minha filha na escola e eu parei na frente de um prédio e o porteiro veio falar comigo. Não sei se era zelador ou porteiro. Mas ele falou: pô, você é do Quinto Elemento? Pô, eu ouço todo dia, eu ouço todos os programas, do cinema, do não sei o quê. Falando com o povo. Puta, cara, legal. E eu falei: pô, a gente tá falando com esses caras. Esses caras têm uma capacidade de mudar. Porque é o cara que vai conversar com o tiozinho, com outro tiozinho, com outro tiozinho. Eu comentei também, o cara que tava arrumando o elevador, né? Então. Eu comentei que o cara tava arrumando o elevador na lanchonete. Pô, o cara tava arrumando o A elevador. gente quer falar com a tia do Zap, Né? a gente quer falar com esses caras, isso porque no final são os caras, mas gente não de tem verdade, poder, cara. não tem poder do banco. Não tem o poder do banco, mas o banco precisa de você também, meu amigo. Brasil, Todo mundo percebeu o que está acontecendo. A elite, justamente porque a elite é falsa, ela criou, quanto mais camada social o cara tem, mais falsificado, mais ele fica. Você pode pegar, eu sei porque eu tenho muito amigo, assim, dessa galera que é todo mundo falso. Você olha e fala, cara, não tem verdade nenhuma nessa gente. É tudo uma. É treino, né? Falar a verdade. Então, e aí quando você desce para algumas camadas, gente que tá olhando, ele olha para a realidade, muito mais do que a gente até. Sim. O cara tá vivendo uma realidade muito, cara, que é chão, é áspero, você tá lendo o tempo inteiro no áspero. Esse cara tem uma capacidade que a gente não tem de enxergar e falar, e se ele tá ouvindo a gente e meio que concordando, é porque a gente não tá tão fora da realidade. É que fica menos abstrato também. Não é uma pessoa abstrata, é um cara que tá ali mesmo e que tá achando legal. Pô, obrigado, inclusive, pela. Agora, um Faria Lima, se começar a gostar da gente, aí a gente vai Aí é difícil, Aí é estranho. Chegamos à conclusão. Tem um que tá apaixonado pelo Arthur aí, mas aí Não. Ah, não, é o Faria Lima. Exatamente. Eu tenho atrás esses malucos. Volta e meia pra ver uns malucos desses na minha porta. Para raio de maluco. Somos todos um pouco aqui. Para a raio de maluco. Desde da Bruna Sofistinha, depois veio o macumbeiro lá de Santa Catarina, aí depois veio a outra que não sei se a da PEX apareceu lá fazendo vídeo. Cara, tô na minha, tocando minha vida, pô, não entendo, me deixa em paz, eu não encho o saco. Mas é engraçado, Trelli, isso é brincadeira, eu não encho o saco de ninguém.
Pô, faço um comentário sobre liberalismo, não enche o saco de ninguém. Quem que não enche meu saco? Você não é pontual, né? Você não fala do cara em si, né? E os caras não, a gente fala sobre assuntos, sobre... Cara, só o cara argumentar, não concordo, produziu, tá tudo bem. A gente fala os comentários sobre as questões teóricas dos assuntos, né? Mas é porque eu acho que, no fundo, isso... O cara... a gente leva as pessoas a ter que encarar suas próprias contradições, entendeu? A gente funciona como um espelho. E esse espelho, o cara não vê a imagem que não é boa, entendeu? Ele vê a sua própria imagem ali do que ele prega e fala, pô, isso não é bom. E agora? Aí o cara fica com raiva, mas ele fica com raiva do espelho. O problema não é o espelho, meu caro. O problema é que você tá vendo nele, é você mesmo. É a porra da tua doutrina, entendeu? Então o cara fica pau da vida com o espelho. Aí vem xingar o espelho. Tá bom. Mas é isso. Então é isso. Então definimos o futuro da direita nacional? Não, o futuro... Aliás, a entrevista com o Eduardo, assista, quem não assistiu, aos poucos que não devem ter assistido, porque foi um sucesso no canal lá. Na entrevista com o Eduardo, ele dá uns caminhos que eu acho muito legais. Que ele fala isso, pô, é pegar a fundação, em vez de servir só para ganhar voto, é servir para formar gente, que é para isso que ela serve, né? Claro, na verdade. E para formar gente para entender isso e para falar que aquilo vai se transformar, o cara, num projeto de lei que vai mudar a tua vida prática, entendeu? Teve um cara aqui uma vez, que almoçou com a gente e tal, que ele tava com um projeto mais ou menos assim. Douglas, não. Será que era o Douglas? Eu não me lembro o nome dele. Era o Arthur. O Arthur. Não é aquele que eu te apresentei? Ah, não. Não, um projeto de curso, não é curso, sim, né? De formação. De formação para parlamentar mesmo, entendeu? Começar com vereador e tal. Ensinar o cara... E, enfim, eu não sei porque é uma profissão, né? O cara tem que ensinar. O cara vai ser marceneiro. Ele precisa de um marceneiro mais velho para chegar e falar, faz assim, faz assim. Claro, o político, o cara se elegeu na internet, chega lá, bom, e aí, o que vamos fazer? Não é, né, cara? Vou mudar ou então pior, o cara chega lá não e sabe nem onde é o banheiro. Olha aqui como é ruim, galera! Olha como é ruim! Olha que absurdo! O cara, no meio da sessão parlamentar, veja que absurdo o que aconteceu aqui! Aí fala, pô, o que você vai fazer, mano? Que eu pus aí pra isso, né? Pois é. Isso aí. É isso aí. Imagina, você manda o cara pra guerra, aí o cara faz uma live e fala assim, aqui tá sinistro, tem nego morrendo pra caramba, tô matando todo mundo. Aí você fala, bichão, eu paguei pra você lutar. Exatamente. A ideia é meio essa. Ótimo, é o mercenário, né? Ele já pensa em mercenário, já não pensa... Não, você mandou o cara no exército pra lutar, né? Já tá lá, tá aí pra isso, né? O cara não tá ali fazendo live, preocupado, mostrando o corpo. Olha o corpo, voa aqui a bomba. Estão perdendo. Então pega a arma e vai lutar. Né? Sai daí. Sai do vídeo. Entra na peleja, É isso aí. Muito bem. Mas eu contei uma história pra vocês hoje que eu vi aqui, que cara, é real. Eu pedi pro cara mandar o vídeo, Instagram, etc. E que loucura, porque não sei se passou aí, mas é real. O cara me contou no almoço. O Líbano, os caras do Líbano odeiam Israel, né? Eles odeiam Israel. E os mísseis saem do Irã e passam por cima do Líbano. E aí você vê o céu todo, os mísseis saindo, vai vendo os traços. Que, aliás, é um visual bonito mesmo. Bonitos, os donos dos restaurantes, que tem varanda, pegaram os restaurantes e botaram assim, jantar com vista para os mísseis. Então o cara janta vendo os mísseis curtindo. Aí o que é pior, que eu não falei pra vocês, que é pra parte do vídeo, o cara bota um saxofonista. Aí tá na hora o pau começa a cantar, ele tá tocando saxofone, e o pau torando de mísseis saindo do Irã pra Israel. Aí eu achei, além de ser uma maluquice do caramba, o que é mais curioso nisso tudo é que a gente não tem a ideia que as pessoas perguntam, né, da ideia de propaganda de guerra, né? Cadê os mísseis? O Irã não está atacando. O Irã está atacando, é que a gente não está chegando a informação aqui. Claro. Eu não estou defendendo o Irã, mas eu estou mostrando que o cara mostrou os vídeos. Não, é isso que eu ia perguntar. Mas não tem os da volta também? Porque não é o mesmo caminho ali que com vista para mísseis. Para mísseis em geral. O cara tá ali torcendo pela briga, entendeu? Torcendo pela briga. Sentado, jantando, tocando saxofone. E o dono do restaurante, principalmente, né? O dono do restaurante torcendo. Falou, porra, isso aqui tá... Hoje eu fico nessa... É impressionante, né? Porque a gente tá numa fase... Bom, sempre foi assim, porque se você pensar o que a gente viu da guerra do Iraque,
A gente já tá para acabar faz tempo, mas tudo bem. O que a gente viu da guerra do Iraque? Foi uma imagem na CNN, era bem a CNN, que era de um bombardeio meio videogame ali. E é isso. Se fosse fake, ninguém ia saber. Hoje, aliás, os caras a CNN se fez ali, né? Ela não era nada, né? Era uma aí hoje você vê, aparece um caça caído, derrubamos o caça tal. Aí vem um especialista em caça e fala assim, mas esse negócio aqui não era de brinquedo, era de brinquedo. Inteligência artificial. Aí você fala, agora que eu vou acreditar na imagem, no que eu estou vendo, ou no especialista, porque o especialista também pode estar fazendo propaganda em cima lógico. Fudeu, não tem mais como você saber. Teve um muito legal. Acabaram com a máxima marxista, a única máxima. Vai acreditar em mim nos seus próprios olhos. Acabaram com essa máxima. Teve uma muito legal que o cara pegou um vídeo do Arma 3, do jogo Arma 3, do caça voando assim, fazendo manobra, jogando bomba, e fala, veja aqui o fantasma de Kiev. Aí tinha outra que era, olha, esse não era guerra, era um vídeo do Forza, o jogo Forza, o cara fazendo manobra com o carro. Que absurdo. Aí o cara assim, olha, vejam aqui, o teste que o motorista do presidente dos Estados Unidos tem que passar. Fala pra finalizar. Máxima do Marx que você falou é na linha Groucho, né? Groucho Marx. Marxista é o único que se leva a sério. Eu sei, não, mas deixa o Groucho Marx, deixa o público informado. Eu sei. Fala, Arthur, o que você ia falar? Não, era isso. Só dar tchau, então. Tchau, você é você? Daqui a 2 horas eu vou acordar. Legal. Você é você ou é uma inteligência artificial? Como é que a gente Não, eu sou eu. Porque eles aqui eu estou vendo. A inteligência é a ausência de inteligência mesmo, nem artificial tem. Tá muito pouco inteligente para ser artificial. É isso, exatamente. Mas, lembrei o que eu ia falar, daqui a pouco tem um cara lá, você tá sentindo um cutuco atrás. Aí vem o cara e fala assim, não, é só inteligência artificial. Não é verdade. Passando a mão na bunda e você, não. Eu tô sentindo um cutuco aqui atrás. Não. Você chega em casa, tá a mulher na cama com outra e fala, não, isso aqui é só inteligência. É só IA. É deepfake. É deep. Só não é fake. Muito bem. Não deixem de assistir. É deepfake. Não deixem de assistir os nossos programas. Como é que... Fala aí você, vai. Que eu tô... Não, e se você gostou desta conversa, assista o programa que a gente fez aqui, sobre os projetos de país, o vídeo que a gente fez, sobre essa questão dos projetos, que é baseado num estudo muito interessante, que também está na descrição do vídeo. Muito bem. Lá. Um grande abraço e até o próximo. Abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.